Olá, estamos na nossa 12ª aula e nós vamos conhecer o trabalho, a experiência e a vivência de Ken Webster. Ele também recebia mensagens por computadores, mas o caso dele foi um caso diferenciado, porque além dele viver muito o fenômeno poltergeist em sua casa, foi possível, através do computador, ele manter contato com o passado e com o futuro. Tem um livro dele que foi editado aqui no Brasil, traduzido e editado aqui, sob o título Os Mortos Comunicam-se por Computadores? Ele tem esse título como uma pergunta, porque foi tão inusitado o que aconteceu com ele, que ele sempre questionou, não querendo, né, que parecesse que ele tinha concluído, né, a sua experiência como sendo de fato. Alguns pesquisadores da época tomaram ciência do fenômeno ocorrido com Ken, como o Dr. Ernest Senkovsky, e tentou, de alguma forma, compreender esse mundo que se entrelaça, mundo paralelo, que se entrelaçou durante 2 anos através do computador do Ken. Vamos fazer um breve relato sobre as experiências dele, né? Mas eu sugiro que vocês que tenham interesse em se aprofundar, que vale a pena, é muito interessante a experiência dele, que leiam o livro. Então, quem é Ken? Ken, professor de economia da escola de 2º grau em Hawarden, residente em Dudleston, perto de Chester, na Inglaterra. Ele deixa o seu livro, Os Mortos Comunicam-se por Computadores, e declara que seu microcomputador está assombrado. Assombrado pelo espírito de um certo Thomas Harden, que anteriormente iniciou seus contatos assinando como LW. Esse Thomas Harden havia morrido há mais de 400 anos. Então tratava-se de um personagem histórico do século XVI, que teria se comunicado com o professor no decorrer dos anos de 1984 a 1985. Alguns autores alegam que esse contato ocorreu até 1986. Então, após ler uma mensagem deixada pelo espírito de um certo Thomas Harden, Ken Webster relata: eu não pude conter-me, pois a sensação mais perturbadora e negativa me sobreveio. Um calafrio percorreu minha espinha e ameaçou tremer meus pés. Tomei as 2 primeiras linhas e as li e reli. O resto eu parecia não ver nesses primeiros segundos. Era, obviamente, dirigido a nós. Era apavorante. Senti-me mal por tê-lo chamado à tela. Deb começou com as perguntas, que não resultaram em nada. Aqui ele fez um pequeno relato da sensação que ele teve quando ele chegou em casa, depois de umas saídas que ele deu com o amigo Nick, com a Deb, sua namorada, e ao voltar para casa ele encontra o computador dele ligado com uma mensagem. Isso causou uma estranheza. Ele presenciava dentro de casa também fenômenos de poltergeist. Estava assustado, ele e a sua namorada, com tudo que vinha ocorrendo. Quando ele saía, muitas vezes, os móveis estavam deslocados, talheres eram empilhados na cozinha, sumiam objetos de uso contínuo, e isso causou um grande pavor nele.
Aí, quando ele teve a oportunidade de tentar ver quem era que estava fazendo isso, ele recebeu essa mensagem e começou a ficar mais assustado ainda. Em fevereiro do ano seguinte, de 1984, em fevereiro de 1985, mais uma surpresa ao olhar o computador. Novamente, tinha uma entrada adicional. Chamava-se Read. Então, Ken acionou a tecla e, após novamente ouvir um zumbido e um estalido, que faziam barulhos quando ele mexia, seguiu-se uma mensagem, dessa vez com 20 linhas e assinada por LW. A partir desse fato ocorrido em 9 de fevereiro, o professor Ken tomou a iniciativa de dialogar com esse estranho, com esse LW. Então ele digitou em seu computador 10 perguntas aleatórias, baseadas na mensagem que ele recebeu anteriormente. Na tarde seguinte, ele obteve as suas respostas e o estranho assina, dessa vez colocando em seguida uma data. Ele escreveu LW, março 1521. Então esse desconhecido datou a mensagem, registrando o ano de 1521, sendo este do século XVI. E no inglês arcaico, condizente com o período histórico no qual ele dizia viver, citando o personagem do reinado de Henrique VIII, o que sugeriria que ele fizesse uma pesquisa bibliográfica para ver se realmente se tratava desse fato. LW chamava o computador de caixa de luz ou de máquina de escrever e revelou ser essa máquina uma coisa maravilhosa para ele, algo realmente incomum e que, embora lhe fosse inteiramente desconhecida, fora o suficientemente esperto para aprender a lidar com ela, a máquina, ao ver quem fazê-lo. O personagem desse século dizia-se descrente do saber que Webster pertencia ao ano de 1984, estando, portanto, no seu futuro. L, de Lucas, revelou a Ken que estava desconfiado ser ele um fantasma, que estava a assombrar a sua casa, causando-lhe perturbações. O curioso disso tudo é que Ken estava pensando exatamente a mesma coisa de Lucas. Que este invisível homem que se comunicava com ele no século, datando as suas mensagens do século XVI e dando ricos detalhes sobre o que estava acontecendo naquela época, levou a pensar que ele poderia também estar conversando com um fantasma. Então essa comunicação paranormal respondida para Webster e seus amigos, porque eles não haviam encontrado em suas pesquisas históricas esse personagem chamado de Lucas Wyman. Este não era o nome dele. A partir de então, o Ken começou de forma muito insistente a procurar saber quem era Lucas. Ele deu um nome para não se identificar. E por quê? Mais tarde, esse mesmo amigo voltou a se comunicar identificando-se como John e revelou a Lucas que estava na prisão. Porque a coroa havia descoberto que ele estava se comunicando com quem? O homem do futuro. E achavam que ele estava louco. O fato fez com que Lucas, no seu tempo, resolvesse escrever um livro sobre essa experiência. E não sendo possível guardar o segredo sobre as mesmas, essas informações tenham chegado ao conhecimento da corte, deixando então esse autor em apuros. Mas antes de se deixar ele preso, que naquela época eles iam para o calabouço,
Lucas já havia solicitado a Ken algumas vezes mais informações sobre o futuro, para que ele pudesse concluir o seu livro. Então assim, ele estava querendo, ele sabia o desfecho da história, o Ken, e o Lucas solicitava para ele, eles já estavam achando que um estava conversando com o passado e o outro estava conversando com o futuro. Então, a partir de então, Ken começa a se comunicar com o Lucas e surgiu mais um outro comunicante, que era do ano de 2109. Foi simultânea essa comunicação. Então, Ken e seus amigos descobriram de uma fonte muito original que Thomas tinha sido um crente e se retirado para uma obscura aldeia de Chester para sobreviver à revolução do rei Henrique VIII. Eles descobrem na casa de Thomas a ocorrência de poltergeist, concluindo que deveria ser a influência do amigo de 2109. Então Thomas começa a escrever através da escrita direta, e dessa vez em papel e com uma caneta, sempre deixados por Debbie, a namorada do Ken, assinando também o seu verdadeiro nome, no intuito de que os seus diálogos com Ken não sofressem a participação ou conhecimento do espírito de 2109. Lucas começou a escrever nas paredes da casa, deixava mensagens. Ele começou a ter uma afinidade muito grande com Ken, trocaram muitas informações, acabaram se confidenciando um para o outro, o que levou a crer Ken que estava falando com o passado. E então, depois de declarado seu nome como Thomas, Thomas revela a Ken que tudo começou quando viu uma luz descer de sua chaminé e presenciou alguém deixar uma lente luminosa em sua casa, através da qual ele conseguia acessar o computador, como se fosse um modelo holográfico. Ken relata sua extraordinária história neste livro e se intitula Plano Vertical. No Brasil, ele coloca o nome, como eu já disse para vocês, Os Mortos Comunicam-se por Computadores, com ponto de interrogação no final. O fato é que, de dezembro de 1984 a março de 1987, cerca de 300 mensagens foram recebidas, incluindo as de giz, os manuscritos e os textos por computador. Algumas continham mais de 400 palavras. O especialista em idioma inglês antigo, Peter Trinder, examinou cautelosamente os escritos e as mensagens, com rigorosa análise científica, e assim se expressa da seguinte forma sobre esse assunto: que desde o início do envolvimento dele com as mensagens, o que mais intrigou foi a linguagem na qual eram escritas. Depois, cativaram-no e finalmente convenceram ele. Ele diz que tornou-se cada vez mais seguro de que, anteriormente, deveria ter sido a própria natureza dessa linguagem que comprovara a autenticidade da experiência como um todo. O Ken ainda conclui essa análise e diz, no seu livro mesmo consta a seguinte expressão: para mim mesmo, espero que alguém encontre um livro que um amigo me deixou há alguns anos atrás. É muito interessante esse comentário que ele faz no final do livro dele, porque ele se tornou um grande amigo, e esse amigo, o Lucas, o Thomas, verdadeiro Thomas, que depois pesquisando eles souberam encontrar quem era o Thomas, e tudo que ele falou estava na história, estava escrevendo um livro, o Thomas. Muitas perguntas ele fazia para o Ken, e ele concluiu esse livro dele. Claro que não se encontrou esse livro até hoje, mas ele estava escrevendo. Se nós formos falarmos aqui nessa aula de hoje sobre tudo o que aconteceu, sobre todas as mensagens recebidas,
nós passaríamos muitas horas aqui, que ficaria inviável. Dr. Ernest Senkowski também analisou essa experiência. E ele acredita que poderia ter havido um entrelaçamento, uma manipulação do tempo, digamos assim. Ele ficou entrelaçado, onde pôde estar presente ali o passado, o presente e o futuro. Com pessoas diferentes, com consciências diferentes, vamos dizer assim, né? Isso causa uma grande inquietação em todos nós, porque fica difícil imaginar como seria possível. Quando a gente lê o livro, é bom estarmos com a cabeça muito aberta para que essas informações nos cheguem e a gente possa pensar sobre elas. Concluir nunca, mas pensar sobre elas. Então, quem puder ter acesso, seria muito interessante. Até porque tem muitas mensagens que foram colocadas ali que o Thomas deixava para quem conversava com informações interessantíssimas. Falando do tempo, falando de outras, da época, o que ele estava vivendo naquela época, quando ele foi preso, por que ele foi preso. Então aquele personagem como se estivesse vivo hoje, a gente estaria vendo um filme. E o personagem do futuro deu informações naquela época para ele que a gente é possível considerar agora. De 2109 ele estava. Vocês imaginem, com a tecnologia, com os avanços, com tudo, que não estava acontecendo em 2109. E se cruzavam essas informações através do que? É perturbador? Claro que é perturbador. É inusitado? Com certeza. É duvidoso? Também. Por isso que é válido, mas que fato é que ocorria esse fenômeno. E assim ele foi relatado no livro do Ken. Pesquisadores da época tomaram conhecimento. Porque no grupo de Luxemburgo ocorria também comunicações pelo computador de mundos paralelos. Naquela época, até o técnico, que era o comunicante do grupo de Luxemburgo, foi questionado sobre isso. E ele diz que o que estava ocorrendo, o técnico era o comunicante do grupo de Luxemburgo, que nós vamos conhecer mais adiante nas aulas. Mas esse espírito, que era um espírito muito evoluído, ele confirmou que essas comunicações do Webster foi como uma sobreposição de tempo entre as duas dimensões. Foi comparado à visão da crônica akáshica. Então, vale a pena adentrar como leitura, né? Não como aula aqui, porque tem muitas informações ali. Adentrar nessa leitura para que possa conhecer um pouco mais da realidade desse homem. Na história da TCI, o caso que aconteceu com ele, eu particularmente, foi o primeiro caso que eu vi com essa característica de uma comunicação de informações com mundos diferentes, de épocas diferentes. Um estava no passado e falando daquela época que ele estava vivendo, e o outro no futuro, falando da época que ele estava vivendo. E dizendo o que estava acontecendo ali naquele ano de 2109. Então
Então nós terminamos a nossa aula de hoje, refletindo sobre essa experiência de Ken e conhecendo mais um dos personagens da transcomunicação instrumental. Desejo a todos uma semana rica em sabedoria, em prosperidade, de muita paz, de muita luz, e a gente se encontra aqui na próxima semana.